Olá, que bom poder estar novamente com vocês aqui, falando de coisas tão importantes. E devido a tudo que falaremos no programa hoje, eu digo, vamos pensar? Oi, Bia. E aí, Paulo? Tudo jóia? Beleza? É bom a gente estar aqui de novo, né, para falar dessas coisas importantes. E a gente sempre convida o pessoal para poder fazer os comentários, né, nas redes sociais da MDTV, ali tem espaço, ali tanto no Facebook, Instagram, para poder procurar a emissora e deixar os comentários que chegam até a gente. Então a gente está aberto aqui para quando as pessoas quiserem, os telespectadores que estão sempre acompanhando, mandar as perguntas, o que quiser, que a gente vai dar nossos pitacos aqui, que é o que a gente gosta de fazer. Sim. Ô Bia, parece que a gente vai trazer um assunto bacana hoje, né? O que a gente vai falar hoje? Então, Paulo, é um assunto que eu gosto muito de falar, porque faz parte da minha história, né? Eu tenho experiência nisso, não só em questão porque eu estudo e estudei, mas também porque eu também vivi isso e vivo isso, né? Então, assim, é bom falar porque é um assunto que é muito subnotificado, ou seja, as pessoas falam muito, por exemplo, de obesidade, da doença da obesidade, mas esquecem dos transtornos alimentares. E que os transtornos alimentares, eles não é uma coisa visível, né? Às vezes a pessoa tem uma aparência saudável, mas ela sofre com esse problema. Então a gente vai falar algumas coisas sobre o que é fake e o que é fato a respeito de transtornos alimentares. Entendi. Até porque, Bia, quem acompanha sempre a gente aqui, a gente tocou um pouquinho no assunto, né, sobre Sim, isso. eu participei, né, semana passada do podcast Mogi Guaçu do Futuro. Você falou sobre né, isso. E eu falei sobre a minha história um pouco. Eu fui entrevistada aqui pelo Paulo Gonçalves e eu contei um pouco sobre a minha história. E a minha história não tem como falar a respeito disso, né? Pois é. Sobre transtornos alimentares. Agora, aqui no programa Vamos Pensar, vai ser legal tratar sobre esse assunto. Sabe por quê, Bia? A gente sabe que a alimentação, ela tá num tópico hoje em dia muito discutido. O que é saudável, o que não é, o que é bom, o que não é, né? Para as pessoas manterem a forma ou não, saudável. Então, muita coisa se confunde. Sim. Vou utilizar a alimentação para que eu possa conseguir um condicionamento físico melhor. Outros preferem a saúde, outros comem de qualquer jeito. E o legal é que você vai falar um pouquinho a respeito da alimentação, como envolve muita saúde emocional, que é o que a gente fala aqui. Por isso que você vai trazer esse assunto hoje. E eu acho que vai ser bem prudente. Como que vai ser? A gente vai fazer umas perguntas aqui? Então, isso. Então, vamos lá. O que é fato e o que é fake a respeito sobre transtornos alimentares. Tá, então vamos lá, Bia. Eu vou fazer umas perguntinhas. Então, você já vai ajudando a gente no fato e fake a respeito de transtorno alimentar. Pode ser? Tá. Eu até acho que é assunto bem bacana, viu, Bia? Vamos lá, então. Transtorno alimentar não é uma doença séria. É só uma fase que passa sozinha. Será que isso é fato ou fake? É fake, Paulo. Opa. É falso, tá? Porque o transtorno alimentar, né? Como assim o povo fala assim, o TA, né? Quando fala TA, é transtorno alimentar. É uma doença psicológica, é um transtorno, na verdade. Não é um transtorno, é uma doença considerada uma doença psicológica considerada grave, né? Muitos casos é necessário não apenas só de nutricionista comportamental, muitas vezes não é só necessário um psicólogo, às vezes a pessoa também precisa de um psiquiatra que entende e domina sobre o assunto, né? Então é uma doença grave, sim, né? E ela tem características por padrões alimentares muito inadequados, né? A pessoa come muito transtornado. Existem vários tipos de transtornos alimentares, né? E afetam negativamente não só emocional, psicológico, mas afeta também a saúde física, né? E não é só uma fase. Passa. É só uma fase, é só um período, né? Depois passa. Sim, pode ser que ela tem momentos onde ela tá pior, uma fase que ela tá mais severa, outra uma fase mais branda, outra uma fase mais tranquila, mas não passa da noite pro dia. Você sempre vai ter que estar monitorando, sempre vai estar tratando, né? Porque não, é uma doença que muitas vezes ela não some do nada e nunca mais aparece.
entendeu? Como a gente já falou, ela é ligada ao emocional. Então, às vezes, vai ter fases na nossa vida que a gente vai estar mais agitado ou com mais ansiedade, né, mais estresse. E pode ser que o transtorno alimentar se intensifique mais. Então, por isso que é bom você sempre estar fazendo terapia, sempre estar ajudando. A psicanálise, como eu falei no podcast, também já falei aqui no Vamos Pensar também, a psicanálise segundo a nutrição comportamental, ela fala muito que é importante porque ela é uma ferramenta que ajuda e auxilia no tratamento também dos transtornos alimentares. Então, né, como psicanalista, eu gosto muito de falar sobre esse assunto porque a psicanálise, junto com a nutrição comportamental, me ajudou muito, né? E o legal você acabou de explicar muito bem, realmente não é uma fase e precisa de tratamento. Precisa de tratamento. Tem dias que você vai estar mais atacado, tem fase que você vai estar mais atacado, tem fase que você vai estar mais tranquilo, mas ela assim, ela oscila, ela sempre vem e vai, né? Por isso que precisa de tratar, né? Tá. Precisa tratar. Legal, bem destacado como fake, né? Que é só uma fase quando você tem um transtorno alimentar. Sim. Muito legal, Bia. Tem mais um outro tópico aqui, vamos ver então. Você ajuda a gente a dizer se é fato ou fake. Uhum. Dá para saber quem tem transtorno alimentar só de olhar? Dá para saber quem tem esse transtorno só olhando? É fake, Paulo. Não dá para saber se a pessoa tem transtorno alimentar só pela aparência. Né? Você está julgando o livro pela capa. Por quê? Porque o transtorno alimentar é uma doença que pode enganar todo mundo, né? Por muitos pacientes aparentarem estar assim saudáveis, né? Por exemplo, hoje a gente tem uma sociedade que o padrão de beleza qual que é? A magreza. Então, a magreza, muitas vezes, até profissionais da área da saúde acham que magreza é sinônimo de saúde, mas não é bem assim. Muitas vezes pode ser que uma pessoa esteja magra, esteja aparentemente saudável, mas pode ser que ela está sofrendo com transtorno alimentar. Né? Então, é importante a gente nunca julgar o livro pela capa. Né? Assim, como eu falei, é uma condição, né? É uma doença que é subnotificada. Se fala muito de obesidade, se fala muito de compulsão, né, que a compulsão é um transtorno alimentar que está relacionado à doença da obesidade. Só que muitas vezes as pessoas esquecem da bulimia, da anorexia, que pessoas, geralmente, quem tem bulimia, geralmente ela pode estar bem magra, mas às vezes nem tanto assim, entendeu? Porque ela está naquele processo ainda. Né? A anorexia também, né, que a pessoa não consegue se alimentar, né, também é associado com o transtorno de imagem, que ela se vê gorda no espelho, né? Então, por conta disso, ela não quer se alimentar direito, né? A bulimia, ela induz o vômito, porque ela se sente culpada depois que come, né? Porque ela não quer engordar, ou ela se sente feia depois que comeu, porque ela acha que ela está com um corpo inadequado. Então, tudo isso são comportamentos de transtornos alimentares, que tem vários tipos, e que muitas vezes a bulimia e a anorexia é subnotificada. Só se fala mais de compulsão, né? E muitas vezes uma pessoa magra, ela pode também estar tendo compulsão, é que ainda ela não chegou no peso elevado. Por isso que a gente não pode julgar a pessoa pela aparência, né? Não dá para saber. Tem gente que, dá para saber sim. Não, muitas vezes não dá, tá? Isso aí é fake. E ela não tem cara, é uma doença que não tem cara. Ela pode afetar pessoas de qualquer gênero, idade, raça, etnia, nacionalidade, orientação sexual. E também ela pode afetar qualquer pessoa de qualquer nível socioeconômico. Então deu para ver assim, eu olhei uma pessoa, eu não sei, não consigo muitas vezes saber se ela tem transtorno alimentar, porque atinge qualquer pessoa. Então Sim, fake. Pode atingir qualquer pessoa. Então é fake que você olha para a pessoa, ela tem transtorno alimentar. Qualquer idade, qualquer gênero, sexo, etnia, nacionalidade, atinge a todos. Questão socioeconômico, pode ser qualquer pessoa. Inclusive, Bia, isso é tão importante, por exemplo, se a pessoa identifica nela, isso acho que ela consegue perceber. Então, o ideal é sempre procurar o tratamento, como a gente falou no tópico anterior, né?
Ou às vezes não, às vezes a pessoa não percebe, sabe por quê? Porque a gente está vivendo num mundo hoje que existe alguns hábitos que são nocivos para a nossa saúde, mas que eles são considerados saudáveis, sabe? No mundo desse culto ao corpo, né, de mundo saudável, treinos, dietas, porque hoje a gente vive uma sociedade que enaltece muito a cultura da dieta, só que nem sempre uma dieta é saudável, principalmente se essa dieta não foi feita por um bom profissional e que foi feita especialmente para suas necessidades, uma excelente anamnese, com exames, para exatamente saber o que você precisa comer e se alimentar. Muitas vezes, você vai no profissional da área da saúde alimentar e a pessoa, ela utiliza ainda uma dieta de gaveta. O que é dieta de gaveta? É aquela dieta pronta, que ela dá para todo mundo igual. Sabe? Ela não vê toda a necessidade da pessoa, os gostos da pessoa, que também é muito importante, porque se você por exemplo, se você faz uma dieta, né? Você prescreve lá um cardápio para a pessoa se alimentar durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. É só que você não dá atenção ao que ela gosta, a pessoa que ela gosta de comer. Cara, é muito provável que essa dieta vai furar. Ela não vai. Ela vai naufragar, ela não vai conseguir fazer. E é tudo uma questão também, não só o que ela gosta, mas o que também cabe no bolso dela. Então, tem várias questões que precisam ser levadas em conta, em consideração. Por isso que é importante você ir num bom nutricionista, né? Que vai realmente entender você e vai fazer um cardápio para você personalizado, de acordo com as suas necessidades. Né, que cada um tem uma necessidade individual, ninguém é igual a ninguém. Por isso que é errado, né? Muitas vezes você vai lá seguir o blogueiro tal, né? E o blogueiro fala assim: "Ah, eu como batata com salsinha e frango todo dia, só isso". E tá dando certo, olha como que eu tô bombado, lindo, maravilhosa. É só que você não sabe por trás, né? Como que é os exames laboratoriais dessa pessoa? Como tá sendo? Será que é só físico? A gente nunca pode julgar só o livro pela capa, né? Ela provavelmente toma outros suplementos, outras coisas. E ela vai também no nutricionista ou em algum profissional da área da saúde especializado para ajudar ela. Então, ela só mostra uma parte da vida dela, ela não mostra um todo. Daí todo mundo segue como se aquilo fosse uma receita de bolo pronta que vai servir para você também. E isso é muito perigoso, você pode ficar doente, pode dar um desequilíbrio nutricional severo em você. Então é importante, Bia, assim, de tudo que você falou, aí um dos tópicos importantes agora é procurar sim um bom profissional. O que me chamou a atenção, Bia, é uma coisa que você falou aí antes da gente começar, até porque muita gente pode ter percebido isso. Você falou sobre dieta de gaveta. Só para comentar um pouquinho sobre isso. Então, por exemplo, se eu for num X nutricionista, não importa quem, e eu ter uma necessidade ali de alguma coisa que ela verifique, aí ela pega um bolinho de papel, já tá todos os xerox ali, ela só pega, ó, toma isso aqui. Talvez é um padrão que ela utiliza para todos. Não estou falando que é errado, porque às vezes pode aparecer muita gente com o mesmo problema. Mas seria uma dieta de gaveta, já tudo estipulado para todo mundo que vem ali, dá uma dietinha ali. E isso não é saudável, porque todo mundo tem uma especificidade diferente. Né? Então você procura um profissional que realmente vai lá parar, te olhar e não vai fazer algo assim para ela. É isso que você quis dizer da dieta de gaveta, né? Sim, sim. E outra, o nutricionista, ele tem capacidade, ele estudou 4 anos da vida dele justamente para poder entender sobre os alimentos, né? Os nutrientes, os macro, micronutrientes que cada alimento tem, e vitaminas, sais minerais. Então, ele tem uma capacidade muito grande de fazer uma dieta específica para cada paciente, porque cada um é cada um. Por mais que tenha a mesma doença, por exemplo, fulano lá tem diabetes e o outro Beltrano tem diabetes, mas são pessoas distintas.
né? Tem a mesma doença, mas tem vidas diferentes, entendeu? Tem histórias diferentes, necessidades diferentes, e índice de glicêmico diferente também. Então, assim, é bom o profissional respeitar a individualização e os gostos do paciente para que ele possa ter chances de aquela dieta que foi feita fazer mais sucesso, né? Ele ter mais sucesso com aquilo lá, conseguir seguir melhor, entendeu? Sim, e o nutricionista estudou para isso. Agora, o que tem a ver a psicanálise com transtornos alimentares? A psicanálise, é como eu falei, como transtorno alimentar é um transtorno que está ligado ao emocional e ao inconsciente e a traumas, a psicanálise é uma ferramenta para te ajudar nisso. Por isso que transtornos alimentares é indicado a você ter uma equipe multifatorial ali, multifuncional te auxiliando. Não é só um profissional que vai te ajudar. Você vai ter mais sucesso se tiver vários profissionais te ajudando, te orientando e cuidando de você. Por isso que é tão difícil, Paulo. Quem sofre de transtorno alimentar, muitas vezes acaba nem sabendo, ou nunca, a vida inteira vai passar sem ter um tratamento, porque é muito difícil. É muito difícil você conseguir ter uma equipe multifuncional te ajudando, entendeu? Em questões de custo, né? É difícil você encontrar profissionais que entendem exatamente da área, né? Que entendem do assunto, que têm experiência. Então, assim, é muito, muito, muito difícil mesmo. Não é todo mundo que tem acesso, sabe? Sim. Mas acho que foi uma boa explicação que a gente deu. Talvez as pessoas precisavam ouvir algumas pessoas sobre isso. Continuando aqui o nosso fato ou fake, tá, Bia? Vamos lá. Obesidade é um transtorno alimentar? É um transtorno alimentar? E aí, é fato ou fake? A obesidade é um transtorno alimentar. A obesidade, ela é uma doença crônica, tá? Causada por múltiplos fatores. Não é só fecha a boca, entendeu? Você tá entendendo? Foco, força e fé. Não é só isso, tá? Ela é multifatoriais. Ela está incluindo questões genéticas, endócrinos, metabólicas, questões psicológicas, emocionais, questões ambientais, o ambiente na qual ela vive, né? A região na qual ela vive, o clima no qual ela vive, e também questões socioeconômicas. Né? Então, nem toda pessoa que tem obesidade, ela tem transtorno alimentar. É bom sempre ressaltar isso. Então todo obeso tem transtorno alimentar. Não, nem todo obeso tem transtorno alimentar. Porque, como eu falei, é uma doença que tem motivos, tem causas multifatoriais. Não é só fecha a boca e emagrece. Muitas vezes a pessoa, ela faz tudo certinho. Ela vai no nutricionista, faz a dietinha certinha, tudo bonitinho, faz atividade física, tudo bonitinho, e ela não consegue eliminar peso. Por quê? Porque às vezes ela está tendo algum problema endócrino, às vezes é o ambiente, é o estilo de vida no qual ela vive, um ambiente estressado, um ambiente emocional, problemas familiares, tem muito a ver, problemas também, relacionamento com a mãe, também pode acarretar obesidade, entendeu? Enfim, medicamentos, e tem até estudos hoje que estão comprovando que até a poluição ela pode afetar algumas pessoas mais sensíveis e a ter problemas metabólicos por causa da poluição e elas não conseguirem regular o peso para ter um peso mais saudável. Sim. Então deu para explicar sobre isso. Sim. Então é fato. Então, tipo assim, a obesidade pode estar relacionada com transtornos alimentares? Sim. Só que nem todo obeso tem um transtorno alimentar. Entendeu? Sim. É interessante. Então, isso aí acabamos de entender que é o fato, né? A obesidade, ela é uma doença. É uma doença. Ela não é um transtorno. Mas pode, sim, um obeso pode ter transtorno? Pode. Ou não. Entendeu? Sim. Então, vamos lá. Vamos lá. Fato ou fake, hein? Estilos de vida
tidos como saudáveis e dietas rigorosas podem esconder um transtorno alimentar? Mas espera aí, a pessoa tem um estilo de vida, entre aspas, saudável e uma dieta rigorosa, mas isso pode esconder um transtorno alimentar, Bia? É fato, É Paulo. fato, meu Pode. Como eu falei para você, hoje a gente vive numa sociedade que existem alguns hábitos que são enaltecidos, né? As pessoas falam que, nossa, é saudável, mas nem sempre é tão saudável assim, entendeu? Muitos transtornos alimentares ficam escondidos por dietas ou estilos de vida como, assim, que são enaltecidos pela sociedade, que acha que é perfeito, né? E como esses hábitos são socialmente elogiados, as pessoas elogiam, né, dificulta o reconhecimento do transtorno alimentar. E nem todo comportamento tido como saudável é realmente saudável. Quando há muita rigidez, muita restrição, medo de certos alimentos e culpa, não é saudável. Por exemplo, eu vou contar aquele caso de novo, né? Eu tive uma professora na faculdade que ela tinha raiva do cheiro que vinha do outro lado da rua, que dava de frente com a janela da sala de aula, de uma barraca de espetinho, né? E ela ficava com ódio tremendo, ela ficava um tempão reclamando do cheiro, porque ela estava com muita fome, ela era uma pessoa muito magra, pálida, e você via que toda aquela magreza, né? Você via aquela rigidez nela, né? Então, assim, você via que ela se restringia muito para manter aquele formato de corpo dela. Não era natural, né? Então, a partir do momento que você tem raiva de comida, né? E você passa fome, e a nossa sociedade muitas vezes bate palma para esse tipo de comportamento. Mas esse comportamento pode gerar um transtorno alimentar. Um transtorno alimentar, e a pessoa pode ficar muito doente, porque ela não se alimenta, ela não respeita o corpo dela, ela não respeita a necessidade de ingerir a quantidade necessária de alimento para ela ter uma boa saúde, ela pode ficar doente, e isso vai acarretar problemas sérios de saúde. E não só físico, não só emocionais, mas físicos também. Então podemos dizer, Bia, que nem todo comportamento alimentar tido como saudável é realmente saudável. Sim, pessoas também, tem gente que treina tanto na academia, mais tanto, que às vezes ela até se machuca, porque não respeita o limite do corpo. Cada um é cada um, né? Muitas vezes você vê pessoas se exercitando, né, no Instagram, tudo, levantando 400 quilos e não sei o quê, e você acha que você vai fazer igual, mas não é assim, né? Já vi eu não sei aonde que eu vi um personal trainer falando que não é a quantidade de peso que vai garantir o sucesso e a qualidade de corpo do seu treino, mas sim a forma como você está fazendo, né? O peso adequado para a sua realidade, para você, entendeu? Tem toda uma questão. Bom, nessa parte eu sou leiga, eu não sou personal trainer, não fiz educação física. Mas, assim, não é a quantidade de peso que vai garantir um treino de sucesso, um bom treino. Mas sim a forma como você está fazendo. Está fazendo da forma correta, respeitando os seus limites, sem se machucar e tudo mais. Só que muita gente, a gente vê numa sociedade hoje, que você vê o fulano carregando 400 quilos, nossa, parabéns, é isso mesmo, entendeu? E às vezes a pessoa vai lá, fica com uma hérnia de disco, né? E às vezes nem consegue mais treinar, fica de molho, por conta que exagerou. Fez treino errado, movimento errado, com peso errado, vai ter problema ortopédico grave. E as pessoas batem palma para esse tipo de comportamento. Eu tenho que treinar pesado. Mas o que é treinar pesado? Para cada pessoa, da mesma forma que o alimento, para cada alimento, né? Cada pessoa tem uma necessidade, né, individual. Os treinos também é individual, cada um precisa respeitar. Né? A mulher é diferente, altura, peso, densidade corpórea, óssea e tudo mais. Sim. E a mesma coisa também em comportamentos a gente vive numa sociedade hoje que enaltece a cultura da dieta. Só que, como eu falei, dieta pronta, vou copiar da blogueira lá porque deu certo para ela, vou fazer igual para mim.
Mas você não sabe como é que é o estilo de vida dela, como é que você vai fazer igual para você? Você não sabe como é que tá os exames laboratoriais dela, como é que você vai fazer igual para você? Entendeu? Cada um tem uma necessidade específica. Entendeu? Então isso pode ser perigoso e prejudicial para a sua saúde. Então, estou seguindo uma dieta extremamente saudável. Será que nem tudo é desse jeito? Então, Né? exatamente. Às vezes você está indo mais do que o limite necessário. Por isso que fica, a pessoa às vezes ela tá, todo mundo tá batendo palma, né? Ela tá toda definida, musculosa, né? Ela tá dentro do padrão estipulado de beleza da sociedade, mas às vezes ela tá sofrendo um transtorno alimentar. E às vezes não só transtorno alimentar, às vezes ela também tem transtorno de imagem. Ela tá linda, tá maravilhosa, ela se olha no espelho e ainda se acha que tá mal, que tá ruim, que não tá bom. Nossa, Isso é uma rigidez tão grande que a pessoa ela vive num sofrimento psicológico, emocional terrível. Porque ela é muito intolerante com ela mesma. Entendeu? Não é nenhuma questão mais assim, não, mas a pessoa tem que estar bem mesmo, ela tem que estar musculosa, ela tem que estar no shape. Não, pera um pouco, mas ela também tem que ter paz. Paz para se alimentar, ela tem que ter paz para comer, ela tem que ter paz com ela mesma, ela tem que se amar, ela tem que se gostar. E muitas vezes a gente vê gente com muita rigidez. E rigidez nunca é saudável. Adoece o ser humano, cansa o ser humano, fadiga o ser humano. Acho que tudo tem que ser acompanhado, né, Bia, por um bom profissional. A pessoa tem culpa. Muitas vezes ela tem culpa. Que é um problema emocional. Ela comeu um pedaço de pão, ela fica culpada, porque ela comeu aquele pão. A culpa é o pior sentimento para você ficar doente. A culpa, ela pode causar até câncer. Só para você ter uma ideia. Fica guardadinha e se manifesta, Sim. Né? Por isso que, voltando a falar, eu acredito que tem que ser acompanhado por um bom profissional e saber até os limites onde você deve ir com esses extremos que são ditos como saudáveis, que às vezes não são. Bem legal, Bia. Conheço pessoas também que já, às vezes, têm culpa, às vezes não conseguiu treinar, né, num dia, faltou um dia de treino. Se sente culpada por isso. Daí ela chega no dia seguinte, ela quer treinar 3 vezes mais, carregar não sei quantos pesos, porque no dia anterior ela não foi. Daí ela se machuca. Calma, gente, não é assim que funciona, tá? É complicado. As pessoas, às vezes, extrapolam de uma maneira que não tinha necessidade de fazer e pode só piorar. Medo e culpa é o pior sentimento que tem. Que adoece a sua alma. E o corpo físico padece. Nossa, é interessante, né, Bia? Assim, alguém deve ter presenciado, né, ou na vida, essas pessoas que são rígidas com a alimentação, que parece que realmente ser algo que não está normal. Né? Não come isso perto de mim. Não, aí vem ela aparece só com uma coisinha, você vê que ela não come feliz, mas nunca está feliz, sempre está em alerta com alguma coisa de extrema que às vezes não tem. Às vezes ela tem às vezes ela tem um evento familiar, ela vai no casamento, ela vai numa festa, ela vai, sei lá, né, com os amigos, né, uma confraternização com os amigos, e ela deixa de ir porque ela não quer sair da dieta dela. Então, às vezes, é importante. Um exemplo, quando você deu um exemplo, né? Coisa familiar, vai lá, tá, mas não posso ceder, não tem um meio de campo ali para você fazer. Parece que é tudo um extremo e às vezes olhando assim, poxa, parece uma capa vazia, sabe? Sim, ela está sofrendo, e ela está sofrendo. Daí a gente bate palma, mas na verdade são comportamentos que vão causar problemas. Problemas emocionais, físicos, sociais, porque a pessoa daí não vai participar mais de nada, ninguém chama ela mais, daí ela fica enclausurada dentro de casa. Então se alguém tá vendo a gente aí, tá percebendo, às vezes a pessoa ouvindo isso, parece que eu tenho esses hábitos, às vezes dá um estalo, né? Parece que eu sou assim, então procura profissionais adequados aí para que possa corrigir esse quadro ali, você voltar a ter uma vida mais feliz, mesclada com tudo que é saudável dentro do seu limite. Legal, Bia. Né? Parece que tem mais um tópico aqui, né? Vamos ver. Fato ou fake? A gente tá nessa, hein? Agora eu vou ler para. Tá. Esse aqui é tão bacana, Bia, que antes de eu falar, porque quando eu vi, eu falei assim, caramba. Então tem pessoas que ainda tem muita gente que acha isso mesmo. Tem muita então, gente que acha. Eu vou perguntar então para você, Bia, nesse último item que a gente vai falar hoje, sobre fato ou fake. Transtorno alimentar é doença de mulher? É fake, Paulo. Não é. Hoje em dia, principalmente, não é só doença de mulher. Apesar de, na maioria dos casos, né, da grande maioria, cometerem muitas mulheres,
Hoje em dia, muitos homens também estão sofrendo com transtornos alimentares e nem sabem. Na verdade, acho que sempre foi grande parcela dos dois públicos, né, masculino e feminino. Eu acho que é uma coisa até que é até esquisito de discutir hoje em dia sobre isso. Pô, transtorno alimentar não é. A gente vê muitas de pessoas, E muitas homens vezes, também com problemas alimentares graves até, né? Sim, muitas vezes, até os homens, às vezes por conta desse, como que eu vou dizer, desse estereótipo, né, que fala que transtorno alimentar é coisa de mulher, né, muitas vezes tem homens que, às vezes, percebem que tem alguma coisa errada no comportamento alimentar deles, mas eles sofrem em silêncio exatamente por conta disso. Por, às vezes, eles sofrerem chacota. Doença de mulherzinha, essa transtorno alimentar? Doença de mulherzinha. Entendeu? Sabe? E eles ficam em silêncio e não procuram ajuda. Então é doença de mulher, totalmente fake. Não né? se trata só de um problema feminino, tá? Inclusive é uma coisa que eu acho que é assim, é geral. Tanto é que teve um tópico que a gente falou, né? O transtorno alimentar, ele pode acometer todo tipo da população, sim, várias esferas da população, todas, né? Até você falou, crianças, adultos, jovens, ou qualquer outro tipo até socioeconômico, tem mais dinheiro, não tem. Acomete as pessoas da mesma forma, porque o transtorno alimentar podemos dizer, não sei, também não sei nada sobre esses gráficos de medicina ou da saúde nutricional, mas acho que está entre uma das principais doenças que acomete a população hoje em dia, que é o transtorno alimentar. Correto, Bia? O que você acha? Tem bastante, viu, Paulo? E assim, por incrível que pareça, não tem uma pesquisa que esteja realmente acompanhando, né? Mas o que se sabe é que os transtornos alimentares ele vem crescendo mundialmente de uma forma assim alarmante. Alarmante. Então, como eu falei, subnotificado. A gente não sabe, né? Porque precisaria ter pessoas, né, estudos, principalmente aqui no Brasil, que estejam orientando e monitorando, né, os casos de transtornos alimentares. Então, muita gente tem e não sabe. Muita gente Pois tem e é. não sabe. É legal que com a internet veio muita coisa à tona, né? Então profissionais, até sérios, né, já colocaram informações sobre isso, né, na internet. Você tem maneiras de acompanhar a respeito de um pitaco aqui, outro ali, de pessoas que já vivenciaram ou venceram o transtorno alimentar e hoje estão num caminho mais saudável, correto e bem consigo mesmo. Então acho que isso é super importante. Se a gente falar, por exemplo, Bia, sobre campanhas públicas, né, nossos pitacos aqui, ninguém sabe de nada. Mas as campanhas públicas que existem hoje, sei lá, falando a nível de país, você acha que eles conseguem combater algo de transtorno alimentar da população? Você vê algo acontecendo? Você acha que tem algo feito a nível nacional, como um programa quanto a como corrigir o transtorno alimentar da população? Você acha que tem esses tipos de programas válidos? Eu não acho que não tem, não, Paulo. Eu não conheço. Existe, né, vários grupos, sim, que se preocupam, que fazem artigos informativos e tudo mais. Na internet você acha bastante gente, tem bastante gente que fala sobre isso, blogueiros, né, que vivenciam isso, que tem esse problema e que dão lá seus testemunhos, né, e orientam e falam, mas assim, que o governo faz alguma coisa a respeito, eu desconheço. Eu desconheço. Agora, uma coisa que é importante também falar, que o transtorno alimentar, ele não, tipo assim, o tratamento, às vezes não vai ter sucesso da noite pro dia, né? Por isso que você tem que ser tolerante consigo mesmo, não ficar com medo, não se sentir culpada, porque hoje você escorregou e não fez com o que deveria ser feito, por exemplo, no caso da compulsão, né? Às vezes você come demasiadamente, mas o que é compulsão? A compulsão é quando eu como muito, tá? Mas é normal, né? As pessoas, elas, às vezes, têm algum período do dia ou do tempo, às vezes elas, por exemplo, estou com vontade de comer, vou dar um exemplo aí, estou com vontade de comer tutu de feijão, né? Faz tempo que eu não comia tutu de feijão, eu vou lá e como. E daí eu repito o prato, repito umas 3 vezes. Então é transtorno alimentar?
Peraí, não. É compulsão? Não, não é. Compulsão é quando é uma grande quantidade de comida, mas é uma quantidade mesmo exacerbada. E várias vezes, né? Isso, e Repetindo. várias vezes e de uma Vários maneira dias. muito frequente. É frequente, mas é uma quantidade assim absurda que você olha e você não acredita. Entendeu? Como, por exemplo, a pessoa todo dia ela vai lá e come 10 pães. Entendeu? Todo dia. 10 pães. E às vezes ela chega até passar mal por conta disso. Daí sim é uma compulsão. Agora, eu fui numa festa, vi lá, teve bolo de aniversário, teve coxinha, né? Não é frequente festas, né? E eu vou lá, comi 3, 4 pedaços, 5 pedaços de bolo. Tá, mas beleza, eu comi, eu exagerei porque eu tava na festa, ok. Depois eu chego em casa, daí no dia seguinte, daí no outro, eu não vou comer mais 5 pedaços de bolo de uma vez. Entendeu? Eu não vou mais comer mais de 100 salgadinho. Entendeu? É assim, você teve só um momento de gula ali, né? Porque você tava numa situação fora da rotina sua, né? Uhum. Agora, compulsão é quando você come uma quantidade exacerbada, muito grande de comida, assim, exageradamente grande, e isso é frequente na sua vida, tá? Muito importante. Então não se desesperem, tá? Pensa que eu tô com transtorno alimentar, porque eu gosto de comer, que eu gosto de repetir o prato. Não é bem assim, tá? Interessante, Bia. É legal, né? Os pitacos aqui acho que funcionaram para quem está aí do outro lado, se quiser também pode procurar o conselho principal que a gente deu aqui, né? Procure com um profissional bacana aí que vai te ajudar. Então, Bia, falamos sobre isso aí, né? Chegamos ao final do programa, acho que foi bem bacana falar sobre fatos ou fakes de transtorno alimentar. Então, Bia, convido você a dar o tchauzinho pro pessoal hoje aqui no programa. Gente, obrigado por vocês assistirem e acompanharem o nosso programa Vamos Pensar. E eu sempre convido vocês, tá? Durante todo momento da vida de vocês. Vamos pensar? Até a próxima.